Fala pessoal, aqui é a Juliana da MedReview e hoje eu quero te falar alguns conceitos fundamentais de eletrocardiograma. Eu dividi essa aula em duas partes, então essa é a parte 1. Mas atenção aqui, se você já domina o básico de eletro, você pode pular essa aula, eu prometo que eu não vou ficar chateada. Agora, se você ainda fica meio confuso para analisar um eletro, para entender as paredes, as derivações, fica comigo que eu fiz essa aula para você, ok? Até porque é impossível aprender sobre infarto, sobre arritmias, sem dominar esses conceitos fundamentais. Então, bora lá! Primeiro eu quero que você aprecie comigo esse órgão sensacional, o coração. Você sabia que o coração de um adulto bate mais ou menos 40 milhões de vezes por ano? E sabe quem que manda o coração bater? A resposta é ele mesmo. O coração tem o que a gente chama de automatismo. Então ele mesmo é capaz de se autoestimular por conta própria. E normalmente esse estímulo vem de uma área muito especial no coração, o nó sinusal. O nó sinusal é aquele grupamento de células que ficam lá no átrio direito e elas são especializadas em gerar um estímulo elétrico que vai se propagar por todo o coração. É por isso que ele é o marca-passo natural do coração. Então, vamos entender melhor. Quando o nó sinusal emite um estímulo elétrico, que eu desenhei aqui como se fosse um raiozinho, esse estímulo ele é propagado rapidamente para o átrio direito e para o átrio esquerdo. E aí eu tenho a contração atrial. Depois disso, o estímulo vai sofrer um atraso fisiológico lá em outro grupo de células, que é o nó átrio-ventricular, o nó AV. Então, se por um lado o nó sinusal ali em cima é especialista em automatismo, o nó átrio-ventricular é especialista em atrasar a condução. Por isso que eu desenhei ele como um bicho preguiça ali, bem tranquilão, bem devagar. E ele faz isso para dar um tempo entre a contração atrial e a contração ventricular, para o átrio poder esvaziar completamente antes da sístole dos ventrículos. Então, depois desse atraso, aí sim o estímulo consegue descer para os ventrículos. Esse é o único caminho que ele consegue percorrer num coração normal. Aí é como se ele descesse um tobogã lá para baixo. Ele vai rapidamente percorrer o sistema de condução chamado sistema de His-Purkinje, que é um sistema de células especializadas em conduzir o estímulo de forma muito rápida. E é isso que vai gerar uma contração sincronizada, perfeita, para ejetar o sangue. Então vamos agora olhar mais de perto para como que isso acontece. Esse aqui é um cardiomiócito todo feliz e pimpão, e deixa eu te lembrar uma informação crucial. Existe uma diferença de potencial entre a parte de dentro e a parte de fora da célula. Quem faz isso é aquela famosa bomba de sódio e potássio, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Então, se você prestar atenção, a parte de fora da membrana tem uma carga mais positiva, enquanto que a parte de dentro tem uma carga mais negativa. Se eu colocar uns microeletrodos, um dentro e outro fora da célula, eu consigo medir essa diferença de potencial, que vai dar menos 90 milivolts no cardiomiócito. Esse é o famoso potencial de repouso do cardiomiócito. Eu tenho dois polos, positivo fora e negativo dentro. Por isso que eu digo que essa célula está polarizada. Agora, como todo bom cardiomiócito, ele vai sofrer a ação de um estímulo elétrico que veio lá do nó sinusal. Sabe o que esse estímulo vai fazer? Ele vai inverter essas cargas ao longo de toda a membrana. Olha só o que está acontecendo. Então, o potencial de repouso foi completamente alterado para um potencial de ação. Repara que a célula perdeu aquela polaridade inicial, então agora ela é uma célula despolarizada. E é isso que leva à contração muscular. É assim que o estímulo se propaga entre os cardiomiócitos. E isso vai envolver a entrada de sódio e de cálcio para dentro da célula. Por isso que ela passa a ficar positiva aqui de dentro. Então, nesse caso específico, o estímulo ele se propagou da esquerda para a direita, aqui em direção a mim, no sentido dessa seta vermelha. Então, imagina que alguém
aqui onde eu tô, estivesse olhando esse fenômeno aqui desse lado. E essa pessoa tem ali um papel e uma caneta para anotar essas mudanças de potencial. Presta atenção. Quando a célula está em repouso, polarizada, a caneta está lá parada. E à medida que o estímulo vai se propagando em direção a essa pessoa, ela vai fazer uma anotação positiva, ou seja, para cima. É como se essa pessoa, ela só anota as mudanças no potencial. Depois que a célula se despolarizou toda, não tem mais nada diferente acontecendo agora, então a caneta volta para a linha de base ali embaixo. Ok? Então agora vamos imaginar que eu tenho outras pessoas curiosas também olhando para essa mesma despolarização. Essa pessoa aqui perto de mim também está vendo essa seta, essa onda de despolarização vir no sentido dela, certo? Mas você concorda que não está vindo em cheio na direção dela, tão paralela igual essa primeira pessoa ali em cima? Por isso que essa pessoa aqui de baixo, ela vai anotar no papelzinho dela uma onda positiva, mas não tão grande, olha só. Agora, esse outro observador aqui embaixo também quer anotar o que ele está vendo. No início do estímulo, ele está vendo uma onda de despolarização chegar mais perto dele, concorda? De lá para cá. Mas, assim que essa despolarização chega pertinho dele, passa na frente dele, ela já começa a ir para longe. Engraçado, né? Então essa pessoinha ali de baixo, ela vai anotar o seguinte: primeiro o estímulo veio para perto de mim e depois ele foi para longe de mim. Ou seja, primeiro ele vai anotar uma onda positiva, depois uma onda negativa, as duas do mesmo tamanho. Isso porque essa pessoa está exatamente perpendicular em relação à direção do estímulo, em relação a essa seta. O nome disso é onda isodifásica. Daqui a pouco eu vou te lembrar esse nome de novo. E por fim, olha só aquele observador lá do outro lado. Você concorda que ele vai enxergar o mesmo fenômeno de uma forma bem diferente? Afinal de contas, ele está vendo essa onda ir para longe dele, fugir dele. Então, quando ele for fazer a sua anotação, ele vai anotar o seguinte: uma onda negativa, para baixo. Isso significa que ele viu um estímulo que estava fugindo dele. Em termos chulos, ele só viu o bumbum da seta indo para longe dele. E repara que o tamanho dessa onda que ele anotou é exatamente igual à anotação desse primeiro observador de cá. Os dois estão exatamente na mesma linha, paralelos mais ou menos à seta. Então eles viram a mesma intensidade de estímulo. A única diferença é que esse de cá viu o estímulo vindo na direção dele, por isso que ele anotou positivo, enquanto o de lá viu o estímulo ir para longe dele, por isso que ele anotou negativo. Meu querido, minha querida, isso aqui que parece uma bobeira é a essência do eletrocardiograma. E se isso ainda não fez muito sentido, eu te garanto que daqui a pouco vai fazer todo o sentido do mundo. Bom, mas tudo bem, a gente já viu o processo de despolarização, que é essa inversão de cargas que vai se propagando pela membrana, mas, eventualmente, a membrana precisa voltar ao seu estado normal de repouso, concorda? Então, olha só o que vai acontecer. Gradualmente, a célula volta a ser negativa por dentro e positiva por fora. Ela volta à sua polaridade inicial. O nome disso é repolarização. É o retorno ao potencial de repouso que acontece graças à saída de potássio para fora da célula. E repara que nesse caso, o sentido da repolarização foi daqui para lá, da direita para a esquerda. Então, de novo, eu tenho aqueles observadores curiosos, só que agora eles estão vendo um fenômeno inverso. Não é mais a despolarização, e sim a repolarização. É justamente o contrário. Por isso que eu até coloquei a seta de uma cor diferente, da cor azul. Esse observador aqui do meu lado viu a repolarização fugir dele, ir para longe dele. Olha o sentido da seta. Quando a repolarização foge de mim, eu anoto uma onda positiva. Olha só, é exatamente o contrário da despolarização. Isso quer dizer que o outro observador do lado de lá vai ver a repolarização indo em cheio na direção dele, então ele vai anotar uma onda negativa.
Quando eu aprendi eletro, eu pensava assim, para eu não me confundir, que os observadores, as pessoas, elas ficam felizes quando a despolarização vai na direção delas, a seta vermelha. Por isso que eles fazem uma onda positiva quando vem no sentido deles. Agora, a repolarização azul, ninguém gosta, então a pessoa fica triste quando a seta azul vai para o lado dela. Por isso que a pessoa de lá anotou uma onda negativa. Juliana, por que você está falando isso tudo? Não estou entendendo o que tem a ver. Porque é exatamente assim que é feito um exame de ECG. Cada uma daquelas derivações, aquelas 12 derivações, é como se fosse um olhinho que está enxergando esses fenômenos elétricos de despolarização e de repolarização. É literalmente um papel rodando e uma caneta indo para cima e para baixo, que vai anotar tudo que aqueles olhinhos estão enxergando do ponto de vista dele. Quer ver só? Eu vou te mostrar agora um observador olhando um ciclo cardíaco. Tá ali o nosso olhinho com caneta e papel na mão. Qual que é o primeiro evento do ciclo cardíaco? O nó sinusal vai emitir um estímulo que vai percorrer os átrios e vai promover despolarização atrial. E esse estímulo percorre tudo lá em cima, mas se eu fizer um vetor resultante, uma seta, eu sei que o sentido e a direção dessa seta fica assim, ó, vindo de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então é assim a seta da despolarização atrial no coração normal. Repara que ela está vindo bem na direção do nosso olhinho. O que você acha que ele vai anotar no papel? Perfeito, ele vai anotar uma onda positiva, vindo no sentido dele. E essa onda recebe o nome de onda P. Beleza? Então, depois da despolarização atrial, eu sei que esse estímulo vai sofrer um atraso fisiológico no nó atrioventricular. Olha lá, nosso bicho preguiça. Então, durante esses milissegundos, o que meu olhinho vai ver? Exatamente, não vai ver nada. Não estou tendo nenhuma alteração de cargas nesse momento, nenhuma alteração de potencial, tá tudo parado. Então, ele vai deixar a caneta parada, porque nada está acontecendo. Se a caneta está parada e o papel continua ali mexendo por baixo, isso vai aparecer no meu papel como uma linha reta. Até que, eventualmente, o estímulo finalmente vai conseguir sair do nó atrioventricular para descer em direção aos ventrículos. Sabe qual que é a primeira parte dos ventrículos que vai ser despolarizada? É o septo interventricular. Essa setinha vermelha. Como eu tenho uma despolarização indo para longe do meu olhinho, do meu observador, ele vai anotar uma pequena onda negativa, porque está indo para longe dele, uma pequena despolarização. Essa onda recebe o nome de onda Q. Pausa estratégica aqui, pessoal. Deixa eu contar um segredinho aqui para vocês. Você aprende mais rápido com a MedReview porque a gente não ensina como todo mundo. Aqui tem neurociência aplicada, didática refinada e aulas feitas para você entender de verdade os conteúdos, sem enrolação. E o resultado disso? Você aprende mais, guarda mais e chega mais preparado para as provas. E se você quer continuar os seus estudos com a MedReview, clica aqui no link da descrição ou aponta a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela. E claro, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. E falando nisso, vamos voltar para a aula. Depois do septo, aí sim, meu amigo, eu vou ter uma enorme despolarização das paredes livres dos meus ventrículos. Olha o tamanho dessa seta vindo em cheio na direção do meu observador. A despolarização, gente, ela ocorre do endocárdio para o epicárdio, de dentro para fora. É uma informação importante que eu estou te dando aí. E é claro que diante dessa seta enorme, gigantesca, o meu observador vai anotar uma onda bem grande e bem positiva, que recebe o nome de onda R. E por fim, a última parte dos ventrículos que é despolarizada são as porções basais lá em cima. Então, nesse caso, a setinha está indo para longe dos olhos, as duas setas, né? Então, ele vai anotar uma onda negativa, está indo para longe, né? Que é a onda S. Pronto, você já entendeu de onde que vem o tal do complexo QRS. Então, nesse momento agora, os ventrículos estão
100% despolarizados. Todas as células estão com as cargas invertidas, despolarizadas, então, nesse momento, eu não tenho nenhuma variação de potencial. Nesse momento, os meus olhinhos não vão ver nada de diferente. Então, isso vai gerar uma linha reta muito famosa, que é o tal do segmento ST. E esse lugar onde termina o QRS e começa o segmento ST recebe um nome especial, que é o ponto J, que é o nosso ponto de referência para avaliar as alterações do segmento ST, que você vai aprender pra caramba lá com a professora Letícia na aula de síndrome coronariana. Então, depois da despolarização, os ventrículos precisam voltar ao normal. Eles precisam repolarizar. E essa repolarização ocorre nesse sentido das setas azuis, de fora para dentro, do epicárdio para o endocárdio, do ápice em direção à base. Então, meu observador está vendo a repolarização fugir dele. Ele achou ótimo, porque ninguém gosta dessa seta azul, lembra? Por isso ele foi lá e anotou uma onda positiva, que é a nossa famosa onda T. Então é assim que esse observador enxerga um ciclo cardíaco de um coração normal. Mas eu ainda não estou satisfeita porque eu só tenho um ponto de vista e o coração é um órgão muito complexo. Eu quero mais pontos de vista, mais opiniões, de lugares, de posições diferentes. E é exatamente isso que eu vou ter no meu eletrocardiograma. Cada uma dessas 12 derivações vai me dar um ponto de vista de um lugar diferente. Então, vamos entender melhor essas derivações do ECG. Um exame comum, já te falei, tem 12 derivações. Metade vai olhar o coração nesse plano frontal, desse jeito aqui, ok? Guarda essa imagem. Eu consigo essas derivações usando 4 eletrodos, que talvez você já tenha até visto, até feito o exame na prática. O padrão mais comum é assim: o eletrodo vermelho no braço direito, o preto na perna direita, amarelo no braço esquerdo e verde na perna esquerda, aquele famoso Brasil e Flamengo. Eu podia ficar horas e horas te explicando a lógica por trás disso aqui, triângulo de Einthoven e por aí vai, mas eu sei que o seu tempo é precioso, então eu vou focar no que realmente interessa para você. Então vamos lá. Quando eu vejo o meu coração nesse plano frontal, de frente, eu posso dividir ele em alguns eixos. Eu coloquei aqui 2 linhas perpendiculares. Que vão cortar o coração. Essas linhas vão me ajudar a criar um círculo, que lembra aquele círculo trigonométrico lá da escola. Então, como todo bom círculo, eu consigo medir alguns ângulos. E o início desse círculo é aqui, ó, no ponto de 0 grau. Se eu começar a caminhar no sentido dessa seta aqui, eu vou passar por mais 10 graus, mais 30, mais 45, até chegar lá embaixo, no ângulo de mais 90 graus. E se eu continuar andando, eu chego lá em 180 graus. Agora, se em vez de vir por esse sentido, eu caminhar ali para cima, no sentido inverso, eu vou encontrar ângulos negativos. Eu vou encontrar menos 10, menos 45, menos 60 e lá em cima, menos 90 graus. E, eventualmente, eu chego também nos 180 graus. Moral da história, tudo que tiver aqui nessa zona vermelha são ângulos positivos e tudo que tiver lá para cima na zona azul, ângulos negativos. Beleza, agora que eu consigo me situar mais ou menos nesse sistema de eixos, eu vou colocar alguns olhinhos, algumas derivações. Essa derivação que fica exatamente em 0 grau recebe o nome de D1. E essa outra derivação ali embaixo, que fica exatamente no ângulo de mais 90 graus, é a nossa AVF. A letra F vem de foot, pé em inglês, porque ela está olhando bem no pé do coração, na parte mais de baixo. Então, essas 2 derivações são muito importantes, porque o eixo delas é o que divide o nosso círculo em 4 quadrantes. Por isso que eu estou te apresentando as 2 primeiro. Então, imagina que eu tenho uma despolarização nesse sentido dessa seta, exatamente no ângulo de mais 45 graus. Bem no meio entre D1 e AVF. O que você acha que essas 2 derivações vão anotar no papelzinho delas? As 2 vão fazer anotações muito parecidas, se não forem idênticas. Uma onda positiva. Por quê? E de mesmo tamanho, porque a seta vermelha está vindo igualmente
na direção das duas. Até o ângulo é exatamente igual em relação às duas, né? Ela está exatamente em 45 graus. Agora eu vou mudar essa seta. Imagina que a despolarização está indo bem mais para baixo. Olha só, imagina ali por volta de uns mais 75 graus, 80 graus. Olha o que aconteceu. Quem ficou felizona com esse ângulo foi a derivação AVF, que anotou uma super onda positiva. Já a derivação D1, ela conseguiu anotar uma onda positiva menorzinha, porque a seta não está indo tão em cheio na direção de D1, está indo muito mais perto, mais paralelo à AVF, concorda? Vou mudar de novo essa seta. Imagina que agora a seta vermelha está indo lá para cima, por volta de menos 30 graus. Agora sim, a D1 tá felizona, fez uma onda bem positiva, bem bonita, bem grande. É positiva porque a seta está indo no mesmo sentido dos olhos de D1, e ela é grande porque a seta está bem próxima do eixo de D1, está quase paralela. Quanto mais próximo a seta chega do eixo de uma derivação, quanto mais paralela ela fica, maior a amplitude da anotação no papel. Já a derivação AVF, coitada, tá vendo só o bumbum da seta, com perdão da palavra. A seta vermelha tá fugindo de AVF. E ainda por cima não tá nem perto do eixo de AVF, que é essa linha vertical dos 90 graus. Por isso que a AVF fez essa onda negativa e pequena. Negativa porque a seta tá fugindo e pequena porque a seta tá bem torta em relação ao eixo de AVF. Tá muito longe de ser paralela. Entendido? Vou mudar. Olha essa outra situação aqui. A seta está indo para baixo e para a direita, por volta ali de uns, sei lá, mais 120 graus. Agora quem gostou foi a AVF, que fez uma onda positiva bem grande. A seta está vindo para o rumo dela, dos olhinhos dela, e está quase paralela ao eixo de 90 graus. Por outro lado, a coitada da D1 fez uma ondinha negativa e pequena, pelos mesmos motivos que a gente já conversou. E essa aqui agora? A seta está indo para longe das duas, está indo para a direita e para cima. Então as duas anotaram uma onda negativa bem parecida, olha só. Agora essa próxima aqui eu quero ver se você prestou atenção no começo da aula, hein? Olha só, eu tenho uma seta de despolarização exatamente em cima do eixo de AVF, a mais 90 graus, o sentido dela. Não tinha como a VF estar mais feliz que isso. Ele vai fazer uma super mega onda positiva. A seta está vindo em cheio na direção dele, paralela ao eixo dessa derivação. E a derivação D1? Se a seta está em 90 graus, ela é exatamente perpendicular ao eixo de D1, que é 0 grau. Então D1 primeiro vai ter a impressão de que o estímulo está indo em direção a ela e depois está indo embora. Ela vai fazer uma anotação assim, ó, isodifásica. Você lembra disso? É uma onda positiva e depois uma onda negativa de mesmo tamanho. Isso aqui, quando você vê isso no eletro, é a forma da derivação te contar que a propagação do estímulo é exatamente perpendicular ao eixo dela. Nesse caso, como foi D1 que anotou isso aqui, eu sei que a seta está em 90 graus, está perpendicular a D1. O que faz todo sentido, porque é só olhar para a AVF que a gente vê essa baita onda gigantesca confirmando que a seta deve estar apontando para esses olhinhos aqui de baixo. Então, o conjunto das derivações te ajuda a entender a atividade elétrica do coração. Mas, até agora, eu só te apresentei 2 das 6 derivações frontais. Então, deixa eu te apresentar as outras, dentro desse círculo cheio de ângulos. Então, ali em cima, em menos 30 graus, eu tenho uma derivação que se chama AVL. A letra L vem de left, de lado esquerdo. E não por acaso, essa AVL fica de olho ali na parte mais esquerda e mais alta. Caminhando mais um pouco aqui para baixo, eu vou pular a D1, que está ali em 0 grau, e eu vou te apresentar a famosa, a queridíssima derivação D2, em mais 60 graus. Gente, a D2, ela tem uma posição privilegiada, ela tá tipo no camarote das derivações frontais. Se você pensar
na despolarização tanto atrial quanto ventricular, você lembra que as setas são bem próximas desse eixo, elas vêm de cima para baixo, da direita para a esquerda, por isso que D2 é uma ótima derivação, ela vê quase que paralelo a esses vetores. Inclusive, D2 é considerada a melhor derivação para avaliar a onda P. Sabia disso? Na parte 2 eu vou te cobrar essa informação. Bom, mas seguindo adiante, vamos passar ali pela AVF, que você já conhece, e a gente vai encontrar a derivação D3 ali em mais 120 graus, de olho no lado direito e inferior do coração. Combinado? Aprendeu tudo? Peraí, Juliana, cadê a sexta derivação frontal? Não era 6? Bom, a sexta derivação frontal é a mais aleatória e a mais isolada de todas. Ela tá lá em menos 150 graus e ela se chama AVR. A letra R remete a right, lado direito. E na verdade é uma posição bem estratégica, bem inteligente, porque lá de cima ela consegue ver todo o ciclo cardíaco da parte de trás e de cima. É como se ela tivesse a mesma visão do nó sinusal. Ela está vendo os estímulos indo para longe dela. Então só daí você já consegue imaginar que ela vai anotar quase tudo negativo no coração normal. Quase tudo vai estar indo para longe dela. Então vamos dar uma limpada nessa imagem para ficar mais clean. E assim você tem o nosso famoso sistema de 6 eixos com 6 derivações frontais. Em outras palavras, o sistema hexaaxial, 6 eixos. Então a gente tem D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, lembrando aí do R de right, L de left e o F de foot. Então repara como que a gente conseguiu ver o coração por vários ângulos, vários lados. E essas derivações aqui de baixo, D2, AVF e D3, elas são as chamadas derivações inferiores, porque elas estão vendo o coração de baixo. Essas duas aqui de cima, elas estão vendo o coração de lado, do lado esquerdo, são as derivações laterais, ou da parede lateral alta. Legal, né, gente? Eu sei que é muita informação, mas isso aqui é muito interessante e é muito importante para você conseguir analisar bem um exame de ECG. Bom, mas eu te contei que o exame básico tem 12 derivações, né? Cadê as outras 6? Bom, até agora a gente estava olhando o coração de frente, né? Cortando assim. Mas agora eu vou olhar o coração nesse sentido. Eu quero ter alguns observadores de frente, outros mais de lado e outros bem aqui atrás. Então essas são as derivações precordiais. E aqui é muito importante saber onde que a gente coloca os eletrodos. A gente posiciona 6 eletrodos na parede torácica. Então, funciona assim. No quarto espaço intercostal, eu coloco os eletrodos das derivações V1 e V2. As duas vão estar bem do ladinho do externo, paraesternal. V1 à direita e V2 à esquerda. No quinto espaço intercostal, bem na linha hemiclavicular, eu vou colocar o eletrodo de V4. Juliano, mas e V3? Você pulou V3? Nada disso. V3 vai estar exatamente no meio entre V2 e V4. Olha só. E agora, seguindo a mesma linha horizontal de V4, eu vou colocar mais duas. Na linha axilar anterior, eu coloco V5 e na linha axilar média, V6. Pronto! Essas são as 6 derivações precordiais básicas que vão aparecer no seu exame. E elas estão vendo o coração nesse sentido, nesse eixo aqui, olha só. Cada uma numa posição estratégica. Então imagina que você cortou assim o coração. Então V1 e V2, que eu coloquei ali em azul, elas têm uma visão privilegiada do septo interventricular e também da parte direita do coração. V3 e V4 são ótimas para avaliar a parede anterior. E V5 e V6 estão posicionadas para ver bem a parede lateral. Gente, isso aqui vai ser fundamental para você avaliar uma suspeita de infarto, para saber qual parede que está acometida. E falando em infarto, você ainda pode colocar outras derivações extras. Então ali atrás, V7, V8, V9, V3R, V4R ali à direita, mas você vai ver mais sobre isso na aula de síndrome coronariana. Pode sossegar. O importante é conhecer essas derivações precordiais e qual parede que cada uma delas está vendo. Bom, agora sim você já pode falar que conhece
todas as 12 derivações do eletrocardiograma. Olha que maravilha! Cada uma delas olhando o coração de um ângulo diferente. E é assim que elas vão aparecer no eletro. Olha só que belezura! Mas mesmo sabendo as derivações, talvez você olhe para um exame desse e fique meio assim, meio perdido, meio confuso, sem saber nem por onde começar a olhar um exame desse. Mas calma! A chave do sucesso é ter uma sistematização para avaliar um eletro. Então foi para isso que eu fiz um caminho para você, uma sequência para te ajudar a analisar qualquer ECG. Então, respira fundo aí, toma um café, uma água, que eu estou te esperando na parte 2 dessa aula. Mas antes disso, não esquece de avaliar essa aula aqui, por favor. Então, te vejo daqui a pouco e tchau, tchau. Se uma aula já te fez entender tudo isso com facilidade, imagina um cronograma completo, desse jeitinho, até a sua prova. No Extensively da Med Review você tem uma didática afiada, com base em neurociência, aulas diretas, sem enrolação, um Keybank comentado com milhares de questões, milhares de flashcards inteligentes, e-books, tudo isso com um preço acessível e justo. Quer estudar com a Med Review? Clica aqui no link da descrição ou então escaneia o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. E claro, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso YouTube, tá esperando o quê, cara? Se inscreve, ativa o sininho e vem pra Med Review.